Olá pessoal, sou o professor Tony Velosa. Hoje eu vou falar com vocês sobre o tamanho do genoma. O genoma é o conjunto de genes de cada indivíduo. Antigamente se pensava que quanto maior mais desenvolvido o indivíduo, teria um genoma maior. Depois notou-se que o que importava não era o tamanho do genoma, e sim o número de proteínas que esse genoma poderia fazer. Veja, por exemplo, nós temos aqui um peixe pulmonado que tem um genoma maior do que o nosso. Veja essa planta. Apresenta o genoma maior do que o nosso. No entanto, nós somos muito mais desenvolvidos do que esse peixe pulmonado e do que essa planta. A explicação tem a ver com uma coisa denominada splicing alternativo. Veja bem. Note essa questão. Define-se como genoma o conjunto de todo o material genético de uma espécie, que na maioria dos casos são as moléculas de DNA. Então, veja, o arroz, olha o tamanho dele, em pares de bases, bem maior do que o nosso. Veja o genoma do arroz e o nosso genoma. No entanto, nós fazemos muito mais proteínas do que o arroz. Então você nota que o tamanho estimado do genoma, ele não é proporcional ao número de proteínas. Veja bem que o arroz com um genoma maior do que o nosso apresenta menos proteínas do que o homem, com um genoma bem menor se comparado ao arroz. Ok? Então, de acordo com o texto, nós temos o seguinte: o tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Eu posso ter um indivíduo com menos DNA do que o da espécie humana, ou com mais DNA, só que o número de proteínas pode variar. Veja bem, o arroz tem um genoma maior do que o nosso. Em compensação, faz muito menos proteínas, quase metade das proteínas que faz a espécie Homo sapiens sapiens, a qual pertence o homem. Ok? Então nós temos como gabarito aí a letra C. A explicação para isso se encontra aqui. Note bem uma coisa. Quase que 97% do nosso DNA, ele não codifica proteína. Nós chamamos isso de introns. Introns são sequências perdidas ao longo da evolução. Eles estão ali, só que eles não são capazes de formar proteínas. Só 3% do nosso DNA, que corresponde ao exon ou aos exons, que nós chamamos de cDNA. O cDNA é a parte do DNA codificante.
Durante o processo do splicing, note que os introns que estão aqui em cor de abóbora, eles são removidos do processo, sobrando só o RNA maduro, que contém somente os exons. É esse exon que vai ser traduzido para formar as proteínas. Então, o que acontece? Antigamente, nós tínhamos o seguinte: um gene, uma proteína. Teoria antiga, teoria errada. Hoje, nós sabemos que mais de um gene pode fazer mais proteínas. Então, hoje o que eu tenho? Um gene, veja bem, pode fazer mais de uma proteína. O nome disso é splicing alternativo. No splicing alternativo, um trecho de DNA, como você está vendo, com exons em cor de abóbora e introns, que é a parte verde, parte que não é codificante, esses exons podem ser arrumados de maneira diferente e formar proteínas diferentes. Você está vendo? Nessa combinação de exons, eu tenho o exon 1, 2 e 3. Então, eu tenho uma proteína A. Eu tenho 3 e 4. Então, eu tenho 1, 2 e 4. Eu tenho uma outra proteína. Está certo? Então, veja bem. Através desse splicing alternativo, eu explico que um gene pode fazer mais proteínas. É por isso que, apesar de termos um genoma menor do que o arroz, nós fazemos muito mais proteínas através do splicing alternativo. Perfeito? É como se eu brincasse com a palavra chamada anagrama. Suponha que a palavra anagrama fosse um gene. Devido ao splicing alternativo, eu teria cortes e teria uma proteína chamada ana, outra chamada grama, outra chamada ama, certo? Então, isso é o splicing alternativo. Um gene pode fazer mais de uma proteína. Então, por isso, frisando de novo, o arroz tem um genoma maior, mas faz menos proteínas que a espécie humana. Porque a espécie humana tem mais splicings alternativos. Ok? Então veja essa questão. Essa questão mostra a duplicação do DNA, a transcrição, onde nós fazemos o RNA, e a tradução. Note que um gene pode fazer 1, 2, 3 proteínas diferentes, certo? Então, este é o modelo. Um gene, a transcrição, que é o RNA, já tínhamos visto isso em assuntos anteriores, e a tradução, que é a síntese de proteína. Então, com um gene, nós temos aqui 3 proteínas diferentes. Perfeito? Isto é possível graças ao splicing alternativo. Então, com isso, nós temos um gabarito que, letra D, é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Ok? Então, confirmando o gabarito, a letra D,
mostrando, como eu falei, o splicing alternativo. Olá pessoal, sou o professor Tony Velosa e trago hoje para vocês novidades da medicina forense, que vocês assistem muito através do seriado chamado CSI. Com essas técnicas, nós somos capazes de identificar criminosos, identificar vítimas de acidentes, ok? Então veja bem, tudo parte do DNA. Os animais apresentam dois genomas, não esqueça disso. O genoma, como eu tinha falado antes, que é um conjunto de genes do indivíduo. Então existe o genoma nuclear, onde metade do DNA é proveniente do pai e a outra metade da mãe, ok? E o genoma mitocondrial, o famoso DNA mitocondrial, que ele é 100% materno. Isto porque na hora da fecundação, as mitocôndrias paternas são destruídas. Só sobra o DNA mitocondrial materno. Ok? Então o indivíduo tem a seguinte constituição genética: metade do DNA nuclear do pai e metade do DNA nuclear da mãe. E 100% do DNA mitocondrial. Note uma coisa interessante, que eu tenho mais mitocôndrias do que núcleo. Núcleo eu só tenho um. Perfeito? A próxima questão aborda isso. Quando você faz uma análise do DNA, eu preciso de amostras. Muitas vezes lança-se mão do DNA mitocondrial porque ele está em maior quantidade na célula. Por quê? Porque eu tenho muito mais mitocôndrias do que núcleo. Núcleo eu só tenho um. Veja bem, mitocôndrias eu tenho várias ao longo do citoplasma. E frisando, o DNA mitocondrial, ele é 100% materno, ok? Então, vamos à questão. Uma vítima de acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma explosão. Indícios como certos adereços de metal usados pela vítima sugerem que a mesma seja filha de um determinado casal. Uma equipe policial de perícia teve acesso ao material biológico carbonizado da vítima, reduzido praticamente a fragmentos de ossos. Sabe-se que é possível obter DNA em condições para análise genética de parte do tecido interno dos ossos. O que acontece é o seguinte: os peritos necessitam escolher entre cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais e o DNA mitocondrial. Veja bem, nesse caso, esta questão diz que ele necessita do DNA dos cromossomos autossômicos ou dos sexuais ou do DNA mitocondrial. Nessa alternativa, como nós temos poucos fragmentos, já que a vítima foi carbonizada, o ideal é usar o DNA mitocondrial. Por quê? Porque eu teria mais amostras. Não esqueça, relembrando, eu tenho um núcleo, mas eu tenho muito mais mitocôndrias. Com isso, eu teria muito mais matéria-prima para fazer aquela análise do DNA daquela vítima que foi carbonizada. Então, lança-se mão do DNA mitocondrial, que ele é 100% materno, tá? E, simplesmente, eu tenho muito mais amostras naquele tecido de mitocôndrias do que núcleo. Ok? Então, nós temos o gabarito aí, o correspondente ao DNA mitocondrial, certo? Do DNA MT, transmitido ao longo da linhagem materna, pois em cada célula humana há várias cópias dessa molécula. Então nós temos aí o gabarito, a letra A. Ok? Perfeito? Então você viu mais uma tecnologia usada na medicina forense. Lançar mão do DNA mitocondrial. Ok? Agora eu vou falar num assunto muito polêmico. Chama-se nanotecnologia. Primeira coisa, vamos entender
como ocorre essa escala nanométrica? Veja uma coisa. Veja um fio de cabelo com 100 milímetros. Uma hemácia com 10 milímetros. O nanômetro, que corresponde a átomos e moléculas. Perfeito? Imagine que um campo de futebol fosse uma célula. Uma bola de golfe dentro daquele campo de futebol seria o nanômetro. Note como é pequena essa escala. Hoje, a nanotecnologia, na medicina, ela tem várias aplicações. Exemplo, construir nanorobôs. Imagine uma pessoa que sofra de obstrução das coronárias, vasos que irrigam o coração. Através do nanorobô, o nanorobô iria até o local da obstrução e removeria o coágulo, liberando a passagem de sangue para a irrigação do coração. Veja bem, infecções poderiam ser debeladas em 1 a 2 horas. Glóbulos brancos artificiais que eliminariam a pior infecção que tivesse, destruindo e engolindo vírus e bactérias. Assim como nanoinjetores que injetariam o medicamento no local correto, não tendo esse medicamento que circular na corrente sanguínea, o que minimizaria os efeitos colaterais, principalmente na quimioterapia. Você sabe que o grande problema na quimioterapia, que é o medicamento para o câncer, são os efeitos colaterais que são danosos. Através desses nanorobôs, o medicamento seria levado até o local do tumor, onde seria liberada uma carga terapêutica só naquele local do tumor. E aí o quimioterápico não se espalharia pelo corpo, e então os efeitos colaterais seriam totalmente minimizados. É isso que promete a nanotecnologia. Nanorobôs que teriam terapêutica, dentro deles o tratamento para justamente minimizar os problemas. Recapitulando, desobstruindo artérias, fagocitando glóbulos brancos, injetando medicamentos quimioterápicos ou até mesmo insulina. É isso que promete a nanotecnologia. Veja essa questão que fala da nanotecnologia. Está ligada à manipulação de matéria em escala nanométrica, ou seja, uma escala tão pequena quanto a de 1 bilionésimo de metro. Ok? Então, essa tecnologia vai ser aplicada às ciências médicas. Como exemplo dessa tecnologia na medicina, pode-se citar a utilização de nanopartículas em terapias contra o câncer. Como eu lhe falei, a vantagem dessa terapia contra o câncer é justamente minimizar os efeitos colaterais. Por quê? Porque o medicamento seria levado diretamente ao local do tumor, onde seria liberado e somente naquele local, minimizando os efeitos colaterais tão danosos que a quimioterapia tem ao nosso organismo. Então, nós temos aqui, como gabarito, vantajoso, uma vez que o campo magnético gerado por essas partículas apresenta propriedades terapêuticas associadas ao desaparecimento do câncer? Não. Eu tenho duas aqui vantajosas. Vantajosa porque eles são ligados a drogas quimioterápicas, permitindo que estas sejam fixadas diretamente em um tumor por meio de um campo magnético, diminuindo-se assim
a chance que áreas saudáveis sejam afetadas. Então, cuidado quando você tem questões vantajosas em mais de uma opção. As propriedades terapêuticas associadas ao desaparecimento do câncer. Não, eu não tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o nanomedicamento é injetado e será levado até o local do tumor, minimizando os efeitos colaterais. Perfeito? Então, cuidado com essas questões.